Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido o homem se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês nunca leram que o Criador, desde o início, fez homem e mulher? E que ele disse: Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá com a mulher, e os dois serão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração, mas não foi assim desde o início. Eu, por isso, digo a vocês: quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, há homens castrados porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino dos céus. Quem puder entender isso, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a fidelidade é algo que não existe somente no matrimônio, mas deve existir dentro de uma família, dentro de uma amizade e, acima de tudo, dentro da vida cotidiana. Para nós sermos pessoas respeitadas, para nós sermos pessoas fiéis a outra pessoa, sermos pessoas confiáveis a outra pessoa, a fidelidade deve ser pautada em todos os aspectos. A fidelidade não vai somente ao ponto de que eu juro solenemente que eu vou amar e respeitar a pessoa até os últimos dias da minha vida, mas ela vai além. Ela vai para dizer que eu posso guardar algo que você vem sentindo há muito tempo. A fidelidade promete que a pessoa pode confiar no outro, pode se escorar no outro, pode ter o outro como um apoio. Mas veja bem, em certos casos na nossa vida, há momentos em que essa fidelidade é quebrada, em que essa fidelidade é rompida. E é exatamente isso que Jesus quer expressar no Evangelho de hoje. Os fariseus tentam ele novamente. Chegam para Jesus para tentar tirá-lo da paz. E viram para ele e dizem: é normal, é certo é certo que haja o divórcio? E Jesus expressa através da Bíblia fórmulas para comprovar que o divórcio não é certo. E realmente não é. Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Está na Escritura. E aí vem o primeiro ponto que nós devemos entender no Evangelho de hoje. Nós precisamos compreender que muitas das vezes, e na maioria das vezes, não somos nós quem tomamos a decisão. Na maioria das vezes, não somos nós que tomamos a decisão. Porque se fôssemos nós que tomássemos as nossas decisões, eu tenho certeza que muitas coisas seriam diferentes. Porque seria do nosso jeito. Eu não digo que seria melhor ou que seria pior, mas seria do nosso jeito. Daquilo que nós preferimos e daquilo que a nossa opinião acha que é o certo. Mas nós precisamos entender que não somos nós. Em certos momentos da nossa vida, nós devemos confiar a outros a decisão importante. E é esta confiança que muitos não têm.
esta falta de confiança faz com que muitas coisas se quebrem, muitos diálogos se quebrem, porque é sempre eu que mando, é sempre eu que vou à frente, é sempre eu que tomo as decisões, é sempre eu que faço isso, é sempre eu que faço aquilo, porque tem que ser do meu jeito. E quando não é do meu jeito, não está certo. Nós precisamos compreender que muitas das vezes esta opinião nossa, esta opinião individualista, deve ser quebrada. E que para o outro também aprenda, é necessário deixá-lo também entender e tomar as suas próprias decisões. Uma pessoa que pouco toma decisão é uma pessoa que sempre vai depender do outro. É uma pessoa que sempre vai estar dependente do outro para fazer certa ação. E aí, se acontecer alguma coisa, não vai saber seguir. Isso não digo somente em contexto matrimonial, mas familiar também. Em certos momentos da vida, nós precisamos deixar que nossos filhos tomem as próprias decisões. Porque é através disso que eles vão desenvolver o ponto de que eu preciso me comportar sozinho. Meus pais não vão estar aqui para sempre. E é através dos erros que eles vão cometendo que nós vamos ensinando o caminho certo. É aí que vem a educação e o aprendizado. É deixar que ele ponha a mão na massa. Mas Jesus também não diz somente isso. A fidelidade não vai somente no ponto em que eu tenho que confiar no outro, em que eu tenho que aceitar o outro como confiança, como firme e espontânea confiança. Mas a fidelidade vai além. E Jesus expressa este além. Vejam que Jesus continua o evangelho e os doutores da lei viram para ele e dizem: então, como que é que Moisés mandou pedir a certidão de divórcio ou despedir a mulher? E é aí que vem o segundo ponto do evangelho de hoje. Jesus responde de uma forma bonita e ele diz: Moisés criou a certidão de divórcio porque vós sois duros de coração. A dureza. Corações que não amolecem, corações que não sabem se abrir ao outro, corações que não sabem aceitar o outro, do jeito que o outro é, do jeito que o outro está, pouco tem chance de continuar, pouco tem chance de permanecer unido. E é triste ver pessoas que casam porque não estão fielmente olhando para o outro. E eu digo essa fidelidade de forma abertura. Eu quero entregar meu coração para você da mesma forma que você quer entregar para mim. E assim a gente precisa se descobrir. Porque isso é um fato muito interessante. Padre Léo dizia isso. Enquanto nós estamos vendo as pessoas de longe, e de longe que eu digo é separado, a pessoa não tem defeito. Porque a gente não sabe os defeitos dela. Mas a primeira vez que a gente começa a estar mais próximo, a primeira vez que essa proximidade começa a acontecer, a gente vai descobrindo que a pessoa não é aquilo que nós esperávamos. E isso é normal. Isso é cotidianamente normal. Pessoas que não sabem se amolecer, pessoas que não têm essa calma dentro do coração para aceitar as diferenças, pouco vão conseguir resistir, pouco vão conseguir lidar. Porque, por mais que as diferenças exijam, eu preciso ter dentro do meu coração esta calma, esta paz. Ninguém é perfeito. E é esta certeza que deve nos mover. Mais um ponto para a fidelidade. Nós precisamos ter corações mais calmos, mais moles, digamos assim. Corações que saibam adaptar com o outro. Mas adaptar, que eu digo, não é somente você adaptar com os problemas dele, mas é através dos problemas também você mostrar uma solução para ele. Mas se ele não mudar, tenha paciência. Ninguém vai ser fácil de lidar. Somos humanos. E é isso que nos tem esta dificuldade. E aí o evangelho segue. Jesus continua mostrando os caminhos. E ele
dá o terceiro ponto do evangelho de hoje. Os discípulos dizem a Jesus: mas se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. E Jesus responde: nem todos entenderam isso, a não ser aqueles que é concedido. De fato, há homens castrados porque nasceram assim, outros porque os homens fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino dos céus. Por que Jesus quis dizer isso? Porque ele finaliza o contexto. Porque para que eu entre na vida do outro, eu preciso entender que não vai ser fácil. E nem os discípulos, nem os fariseus, quanto mais as outras pessoas que eram daquela época, entenderam esse contexto de Jesus. Porque quando eu entro na intimidade do outro, e eu acabei de dizer isso, eu descubro as entranhas dele, como ele é, quais são os problemas, como ele se comporta, porque ele é assim. E fica mais difícil. E é aí que a gente começa a escutar aqueles diálogos. Eu não aguento mais viver com aquela pessoa porque ela só está me fazendo chorar. Nos falta entender que eu preciso aceitar as dificuldades dele e tentar mudá-lo. Aceitar que eu digo não é você reconhecer que a pessoa é fraca. E eu acabei de dizer isso. Não é você reconhecer que a pessoa vai viver assim até morrer. Mas é você reconhecer que a pessoa tem esse problema. E ela pode mudar. Isso daí também se chama compaixão. Ter compaixão com o outro faz com que, mesmo nos problemas, a gente não olhe somente para eles, mas a gente olhe para as soluções. E olhar para a solução definitivamente nos transforma, definitivamente faz com que nós tenhamos corações voltados a Deus, corações voltados a Cristo. Pessoas que não têm essa firmeza em Deus, pessoas que não têm esse amor com Jesus, dificilmente vão se manter unidas. Porque para que o casal esteja unido, Jesus precisa estar no meio deles. E ele mesmo já identificou isso, já mostrou isso na passagem da leitura. Relembremos da passagem dos discípulos de Emaús. Jesus vai disfarçado, mas ele vai ao encontro do casal. Cleófas, que acabava de voltar do sepultamento de Jesus, e o outro discípulo ou discípula. Os dois moravam juntos. E eles chegam em casa. E Jesus vai no meio deles porque estava disfarçado e estava com fome. E eles o acolhem em sua casa porque com medo do desconhecido se perder no meio do caminho. Mal sabia eles que o desconhecido era Jesus. Então Jesus entra, senta no meio e os dois olham um de frente para o outro. Jesus parte o pão e desaparece. E os dois ficam olhando um para a cara do outro e descobrem que o que falta para um coração ser voltado ao amor, o que falta para um coração ter esta união é Jesus. Um coração que tem Jesus de menos também tem amor de menos. Meditemos um pouco nisso. É o amor que deve nos mover. E é Jesus que deve mover o amor no nosso coração. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.